Em relação aos sistemas de cultivo, pessoal, do arroz irrigado, focando agora no arroz irrigado, nós temos diferentes formas de implantação desta cultura, ok? Então, nós temos, como vocês podem ver, nós precisamos ter uma lâmina de água sob o solo, após lá V3 ou até V2, que seriam 2 a 3 folhas do arroz, então, já presentes. E aí nós podemos implantar como? Nós temos duas formas distintas de implantar o arroz irrigado, dois sistemas de manejo principais, tá bem? Ou dois sistemas de condução. Um é em nível ou cota zero, como vocês podem ver aqui nós temos um quadro, ok, retangular, em que aqui, esta área aqui, até lá o final, ela tem praticamente zero declive. Claro, tem alguma área que talvez tenha ficado um pouquinho mais elevada, tem vários sistemas aí para nós podermos fazer, então, esse nivelamento, mas são as áreas que normalmente os produtores chamam de áreas sistematizadas, ou em cota zero. Então aqui é um ambiente que nós temos vários benefícios, que seriam o quê? É a facilidade de manejo, pois manejo principalmente da água, que nós vamos colocar a água deste quadro, depois nós vamos passar para o outro facilmente. O custo inicial é mais elevado para poder fazer essa sistematização. Por que seria essa sistematização? Aonde é mais alto, nós vamos fazer um corte, retirar aquele solo e colocar para onde é mais baixo. Vamos dizer que aqui fosse mais alto e lá mais baixo. Nós temos que deixar ele todo nivelado. Então, para isso, nós retiramos esse solo daqui e colocamos para a área mais baixa. Então, o que vocês normalmente veem lá na topografia, corte nas áreas mais altas e aterro nas áreas mais baixas. Então, esse custo inicial desse procedimento é mais alto, mas nos facilita o sistema de irrigação para manter a uniformidade da lâmina de água, que é fundamental para controle de algumas pragas, controle de invasoras, entre outros manejos que são mais facilitados, e permite que nós façamos outros sistemas também de cultivo, como nós vamos falar posteriormente desse sistema pré-germinado, que só pode ser feito nesse tipo de ambiente aqui, também outros manejos mais facilitados. Então facilita, tem um custo inicial maior? Sim, mas por consequência nós não precisamos toda a safra estar fazendo taipas, como é o que nós vamos ver aqui à nossa esquerda, ok? Vamos conosco aqui num segundo ponto, em que aqui já nós temos o que? Um ambiente, um solo em aclive. Aqui é o ponto mais baixo, a cota mais baixa, e lá para cima uma cota mais alta. Cota mais alta, ou seja, uma área mais elevada, ok? Então, nessas condições, se o produtor não tem uma condição de fazer uma sistematização por um custo mais alto, e isso ocorre em produtores muito grandes também, que teriam um custo de sistematização ou aplanamento muito elevado, utiliza o quê? Faz uso de taipas. O que seriam essas taipas aqui, ou em algumas regiões o pessoal chama de maracha? Seriam utilizando então um equipamento, ok, um implemento, que nós vamos fazer essas taipas conforme o que? Conforme o nível do terreno. Vocês vejam, devem estar vendo aí que essas taipas não são retas como era nos quadros que eu mostrei anteriormente. Então, essas taipas vão, por exemplo, vamos dizer que esta cota aqui, quando vocês estão fazendo um levantamento plano e altimétrico lá, esta cota seria 1,10 m, por exemplo, num nível. Hoje se tem laser, claro que se tem várias ferramentas aí que se utilizam de tecnologias mais elevadas. Antigamente era só com nível, aquele bem comum que vocês normalmente já viram aí na topografia. Então ela segue o nível do terreno. Então esta taipa aqui que vocês estão vendo é uma taipa que está um pouco mais baixa do que a de cima. Um pouco mais baixa que a de baixo. Então essas taipas vão conforme o nível do terreno.
para que o que? Nós formaremos depois, posteriormente, uma lâmina de água. E essa lâmina de água tem que ser o mais uniforme possível. Então, hoje nós utilizamos as taipas de base larga, que nós chamamos, que elas são mais largas e mais baixas, que permite que, nós vamos ver em etapas posteriores, que seja semeado o arroz sobre essa taipa. Então, o arroz também é semeado nessas taipas. Antigamente se utilizava as de base estreita, mas aí elas eram mais altas. Dificultava a questão de semeadura, tinha dificuldades principalmente com algumas pragas, que acabavam ficando umas áreas mais profundas, principalmente nessa parte onde normalmente é retirado esse solo para fazer esse amontoado na taipa aqui. E aí essas áreas mais profundas tinham um grave problema com a questão, principalmente, de pragas, como é o caso mais comum da bicheira da raiz. Então, em nível, tem os benefícios do quê? De ter um custo inicial menor, tem que, claro, gastar combustível para fazer essas taipas, e também tem toda a questão do laser e outras tecnologias que têm que ser utilizadas, empregadas, mas o custo é menor. Tem como e maior facilidade de manejo, em geral, para poder pegar e fazer mais rápido as taipas, mas tem a problemática também que todo ano nós temos que refazer essas taipas e também tem a dificuldade que no inverno nós temos que fazer uma drenagem eficiente dessas áreas de várzea para que seja bem implantado o arroz. Então esses são os dois principais sistemas de cultivo que nós temos, que vocês podem ver, em nível, ok? Com as taipas conforme o nível do terreno, do relevo, e também em cota zero, em que nós fizemos o aplanamento ou sistematização dessas áreas.